pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiane, da Inspire. Eu vou aproveitando enquanto o pessoal está sentando aqui para apresentar nossos panelistas. A Monique Skrusny é a minha sócia, fica na Inspire, nos Estados Unidos. A Renata Couto é a... Deixa eu pegar exatamente isso, né? A IR Executive Manager da AFIA. A AFIA é uma empresa de educação de medicina e está listada hoje na Nasdaq. A gente, infelizmente, não tem o Salazar, mas, felizmente, temos o Daniel, que trabalha com ele, diretor de RI, né, da Centauro. A Centauro é listada aqui na B3, a listagem foi em 2019. E a gente tem o André Casotto, que é Head de Investor Relations da PagSeguro. A listagem foi em 2018, né, André? Listado na NYSE. E a ideia aqui é a gente discutir detalhes dessas emissões para vocês. Bom painel. Good morning. So I am going to ask questions in English. I'm going to invite the panelists to answer in Portuguese if you like. I understand completely, so we can go back and forth, and we might end up in Port English. But at any rate, what I did want to just say is, unfortunately, Danielle is going to have to run at 10:30 because there's a conference going on. So please forgive him as he races out. So we'll be quick and get to the point here. I just wanted to start by saying this panel is about also talking about the perspective of what's going on in the capital markets in the US. Two of our guest panelists listed directly in the US, one on the New York Stock Exchange, one on NASDAQ. And it's also about what happens day one after you're public. So I think to this moment, we've been talking about going public, what's happening, potential demand. But I think we cannot lose sight of what's going to happen day one and thereafter, because going public is the beginning of the rest of your lives in the capital markets. So we'll talk more about that. One thing I just wanted to comment on is, in the US, we've had some spectacular flops in 2019. I think everybody's familiar with Uber, Lyft, WeWork, Peloton. All of these are huge unicorns that had great expectations that in the case of WeWork, didn't even make it to ring the bell. Lyft is down over 35% from their IPO price. And in the US in 2019, because of this great apprehension, over 44, maybe 45 companies pulled their listings. So they planned to go public and they pulled. So it's been tremendously difficult time in the US in 2019. In the face of all that, we have two companies here that were huge successes in the US. So we'll talk about that. And I think that one thing, the sort of lesson learned from the capital markets and investors, and of course, every single company going public will have time with US and European and other international investors. They will be facing greater scrutiny of business models, for sure, out of this experience, greater scrutiny of valuations, and we will be seeing much improved due diligence in the process going forward. So I think with that, one thing that I wanted to start the panel by asking Renata and Andre, who, first of all, both went public on US exchanges. Why did your companies decide to list in the US versus in Brazil? Bom, vou responder em português. Fala. A AFIA é uma empresa de educação médica muito aliada à tecnologia. E quando a gente olha aqui no Brasil, as empresas educacionais, elas são grandes centros educacionais, são grandes faculdades. Então, a gente tem o exemplo aí da Croton, da Cogna, da Edux, e a gente não tinha nenhum player aqui no Brasil que se assemelhava ao modelo da AFIA. E quando a gente olhava para a China, Índia, a gente via algumas empresas que tinham um business bem parecido com o nosso. Então, esse foi um dos primeiros motivos. A gente se sentia mais confortável de estar numa bolsa em que os players que também listados nessa bolsa fossem mais parecidos com o case da AFIA. And this was valuation.
related. Valuation, yes. O segundo ponto foram os pockets que a gente podia acessar fazendo uma oferta fora. É claro, pessoal, que quando a gente acessa o mercado de capitais estrangeiro e fazendo a oferta lá fora, a gente ainda fica muito na mão de grandes investidores de fundo Latam, de emerging markets, mas a gente consegue acessar fundos de tecnologia, fundos de small caps, mas ligados à educação lá de fora. E são fundos que, geralmente, se a gente fizesse a oferta no Brasil, a gente não acessaria. E um terceiro motivo, e que para a gente, que é uma empresa que pauta seu crescimento bastante em M&A, fora a gente tem ativos muito interessantes para o nosso negócio. Então, a gente queria estar perto desses ativos, queria estar perto de investidores que conhecem ativos que podem agregar ao negócio. Se eu puder fazer um último comentário, a gente foi em São Francisco, há umas 2 semanas atrás, em um evento dos nossos top holders, e a gente conheceu 4 empresas chinesas de saúde e educação, que a gente troca ideias, troca jeitos de fazer o negócio, e isso é uma oportunidade muito grande para a Afya. Bom dia a todos. Acho que muito do que a Renata comentou aqui também foi os principais drivers de decisão da PagSeguro. A PagSeguro já tinha um peer no Brasil listado, que era a Cielo, apesar de ser um modelo de business diferente, carteira digital, ecossistema mais financeiro, focado num tipo de mercado diferente, que não é o que atua a Cielo. A PagSeguro é uma empresa que atua muito no micro merchant, no profissional liberal, é um cara mais classe C e D, então tem um modelo de negócio diferente. Tem um modelo que, lá fora, você tem 2 players que são mais parecidos, como a PayPal e a Square. Então, teve a questão de, sim, a gente acessar um investidor que está um pouco mais familiarizado com empresas de growth e tecnologia, e, ao mesmo tempo, a gente também trouxe investidores locais, investidores de emerging market, investidores americanos, etc., europeus. A questão do dual class também foi algo que a gente tomou como decisão para poder fazer no mercado americano, tá? Ter essa liberdade de ter um dual class, né, aqui. A PagSeguro é uma empresa de um fundador, então isso é muito comum nos Estados Unidos. Vocês pegam as empresas de tecnologia como Facebook, como o próprio Uber, entre outras, que você tem a figura do fundador. O investidor ele já está familiarizado com isso. Ele quer surfar a ideia, ele quer surfar o business. Muitas vezes ele não tem aquela cabeça de querer estar junto do conselho de administração, junto com aquele fundador. Geralmente essas empresas são empresas disruptivas, com um modelo de negócio completamente diferente do usual. Então também foi algo que a gente levou muito em consideração. Obviamente que o valuation, né? A gente consegue capturar um range maior de investidores que pagam muitas vezes um prêmio para uma empresa de high growth, algo que aqui no mercado brasileiro eu estou começando a sentir que está acontecendo, tá? Um pouco da mudança de mindset desse investidor brasileiro, que sempre foi muito focado em earnings growth, EPS, lucro. Talvez essas empresas novas, como a Afya, como a PagSeguro, como a XP, como a Stone, algumas delas, ou quase todas elas, são empresas lucrativas, mas são empresas que estão pensando aqui 5 a 10 anos, né? Pensando talvez em um momento no curto prazo, abrir um pouco mais de mão de resultado, né? E pensar mais num projeto, pensar em diversificar o modelo de negócio, uma construção de um business novo. PagSeguro, a gente começou com uma empresa de adquirência, hoje a gente já está montando um banco digital. Obviamente que tem um custo para fazer isso. O curto prazo, a gente deve focar muito mais na geração de receita e na estruturação desse banco, e algo que a gente entende que o investidor que está lá fora, que esse cara de tecnologia, ele entende um pouco mais essa dinâmica, apesar de achar que, após quase 2 anos de empresa de capital aberto e também tendo acesso a fundos locais, esse mindset aqui também está mudando, tá? Just wanted to follow up a moment. So, André, PagSeguro está cotizado en New York Stock Exchange, Afya, Nasdaq. Nasdaq has for years been the leader in attracting tech-oriented stocks. Why did you choose NYS? Foi uma decisão difícil, mas eu acho que, no final das contas, tanto o NYSE quanto o Nasdaq faziam um excelente trabalho. Apesar de a Nasdaq ter esse label, né, da Bolsa de Empresas de Tecnologia, a maior empresa de tecnologia chinesa é listada na NYSE, que é o Alibaba. A PagSeguro foi o maior IPO de uma empresa brasileira no mercado americano. A gente fez uma oferta de 2,6 bilhões de dólares em 2018. Então, acho que, no final das contas, conheço muito bem o trabalho da Nasdaq. Quando eu trabalhei aqui na Cielo,
A gente tinha um ADR nível 1 que trabalhava num balcão da Nasdaq. O relacionamento é muito bom, mas acho que foi mais uma questão de contrato que a gente fez, de marketing. Tem uma série de benefícios que as bolsas lá fora oferecem para as empresas, até como um incentivo para a gente ir lá fora. Então, foi muito mais uma negociação de contrato, do que a gente teria de produto, de serviço de inteligência, de acesso à custódia, por exemplo, que é um desafio que a gente tem lá no mercado americano, que a gente pode explorar aqui. Mas foi muito mais uma questão contratual, da gente enxergar, ter negociado mais benefícios com a NYSE do que necessariamente com a Nasdaq. Mas eu acho que aqui, até a Renata pode comentar um pouco mais, são trabalhos muito parecidos, de altíssima qualidade. Se eu puder acrescentar, quando a gente foi tomar essa decisão pela NYSE e a Nasdaq, as duas são extremamente agressivas na negociação, e a gente fez na AF um trabalho com bancos, não só com os bankers, mas também com investidores, e conversar com o público em geral que já tinha sido listado, para tentar entender diferenças. E, basicamente, não há diferenças entre a sua ação estar listada em uma ou outra. É uma questão de marca, é uma questão qual que a sua empresa quer se associar mesmo. A NYSE é a maior bolsa do mundo, e a Nasdaq tem esse viés de tecnologia, visto que, no passado, quando empresas menores de tecnologia ainda não tinham capacidade de se listar na NYSE por serem pequenas, a Nasdaq abriu esse espaço. Então, é daí que vem toda essa veia tecnológica, mas é basicamente uma questão contratual de benefícios que você pode obter no momento da listagem. Thank you. So, and Daniel, and I did want to comment too that in the beginning that, Centauro really was a beacon for IPOs in Brazil. You were the first one in 2019 to take that step. All eyes on Centauro. Did Centauro ever consider listing in the US, and why or why not? Eu acho que o nosso caso é o contrário do deles, né? A gente é varejo, né? Apesar de ter uma plataforma mini-channel, super desenvolvida, a gente se considera até certamente tecnológico, a gente não é visto como uma empresa tech. E a grande vantagem de lá para fora, a meu ver, é você acessa essa base de investidores que está disposto a pagar esses múltiplos maiores para empresas consideradas tech. E a gente não tinha nenhuma perspectiva de poder ser considerado tech, pelo menos não naquele momento, com os investidores. Então, o caminho natural para a gente era Brasil, onde nossos peers estavam, especialmente também, né? Os outros varejistas. Okay. And so timing is everything in an IPO, for sure. And, infelizmente, and I'm sure many of our other colleagues have been in situations where we've prepared, where we're ready to ring the bells, we're listening for the pricing to happen, and it doesn't happen. For whatever, it could be an exogenous reason, could be local, international, et cetera. Centauro, this is your second go. Talk to us a little bit about the process that you went through and the timing for your final, when you did decide to do the IPO. O nosso processo de timing tem muito a ver com o nosso ciclo interno como companhia, né? Não do mercado. A gente passou por uma crise de solvência em 2015, resolveu essa crise em 2016 operacionalmente, estava com um resultado muito melhor em 2016, reestruturou nossa dívida em 2017, e o passo que faltava era resolver a estrutura de capital, né? Então, o caminho natural era levantar dinheiro para ter equity, né? A gente estava muito alavancado ainda. E aí a gente foi para o mercado. Quando a gente foi, você tem que mostrar 3 anos passados de resultado, né? Então, a gente estava mostrando lá 2015, que foi um banho de sangue, 2016, que a receita tinha caído, e 2017, que a gente tinha começado a se recuperar, e nem tinha terminado 2017 ainda. E mesmo nossas perspectivas de crescimento estavam todas engatinhando no momento, né? Então, para a gente, estava no momento certo de levantar capital, mas o mercado ainda não via a gente como preparado para ser digno, para merecer esse capital. Então, a gente foi, aprendeu as lições, viu os feedbacks do mercado, voltou para casa, fez a lição de casa, e depois foi de novo em 2019. E aí, com os resultados muito melhores, a gente já mostrava 18, 17, 16, que foram 3 anos de resultados super bons, né? Já não tinha mais 2015. E ainda por cima entregando tudo que a gente prometeu que a gente ia entregar em 17. Então, e como o resultado foi bom, a gente também não estava desesperado por capital, então deu para esperar. Mas acho que o principal fator da gente ter conseguido fazer em 19 e não em 17
foi um fator interno da companhia mesmo, os resultados da companhia, e não o mercado em si. So in retail is a very seasonal business. There's a very specific season there. I worked very closely with Magazine Luiza and helping them to prepare their IPO. The timing was critical because we were looking at fourth quarter, first quarter results, and we wanted to ensure that the first quarter as a public company was not going to be on a down quarter. So was that an important factor on your timing, or was the window of opportunity, how did you play that? Não, eu acho que como o fourth quarter é super importante para o varejo, é mais difícil você conseguir falar com o mercado tendo essa incerteza pairando sobre você, né? Você tendo lá, você está mostrando todos os resultados do ano, mas assim, mas como é que vai ser o quarto trimestre? Estava prometendo tudo isso para a gente, mas tem aqui um grande ponto de interrogação, que é o que vai acontecer agora no Natal. Então, eu acho que ter passado o quarto trimestre ajuda bastante a fazer você fazer essa venda para o mercado, especialmente se o quarto trimestre for bom, né? Obviamente. So you have been with Centauro for almost 6 years, Yeah. right? And André, Renata, you joined about 3 months before the IPO. So in the middle of chaos, I imagine. Can you talk to us about André, Renata? What was your role? What preparations had happened already? And then what did you take responsibility for 3 months, before the day? Bom, na AFI eu entrei em março e o IPO foi em julho, mas tem uma curiosidade aqui da AFI em relação ao processo de IPO, é que o IPO ele foi decidido em dezembro. Então, por mais que eu não fiquei o tempo todo de preparação, eu fiquei grande parte do tempo de preparação. Quando eu cheguei, a gente já estava fazendo o prospecto, que fora a gente chama de F1. Então, assim, o movimento interno já era muito forte em relação a isso, e eu ainda estava tentando entender ali o case e entender a companhia. Eu destaco aqui a importância de se terem advogados próximos à companhia, que você pode contar com eles. A gente teve a presença do Lobo de Riso, que está até aqui presente hoje, que realmente ficou com a gente na AFI o tempo todo para fazer com que isso acontecesse. Mas depois que eu entrei, eu tive que preparar a casa de RI, que até então a casa, o foco era todo na oferta, o foco era todo na preparação de documento. Então, desde preparar o Investment Education do sell sides do sindicato, até preparar possível targets para um pilot fishing já tinha acontecido, mas um testing the waters, que é o momento que você vai testar mesmo se o mercado está apto, está receptível à sua oferta, a educação do management para poder repassar o case da AFI, então montar esse case, a apresentação, toda essa preparação foi após a minha chegada. E também a decisão entre as bolsas. Com certeza, eu digo que é um trabalho extremamente necessário, o foco total nesse momento, porque é um momento que você não quer perder o time, não só por uma questão sazonal, mas na AFIA, a gente, como eu disse anteriormente, é uma empresa com muitas aquisições. No último ano, a gente fez 10 aquisições, então, para a gente perder um trimestre, ter que integrar e mostrar resultados de outras aquisições. Então, é um desafio você não perder o time em fazer isso com qualidade. E a presença não só dos advogados, mas dos bankers que vão te apoiar nisso é imprescindível para que esse trabalho seja feito e tenha uma boa receptividade no mercado quando você for de frente com os investidores. Acho que no meu caso também não foi muito diferente. Eu entrei em outubro, a gente foi ao mercado em final de janeiro. Acho que o processo foi até um pouco antes, acho que uns 3, 4 meses antes a gente já estava bem adiantado em várias discussões, o David está aqui, ajudou bastante a gente no processo, com a questão da listagem no mercado americano. Eu acho que também, muito parecido com a Renata, meu papel foi muito determinante na questão de começar a estruturar a área de relações com investidores, que eu acho super importante. Eu tive a experiência na Cielo de ajudar a estruturar a área de relações com investidores pós-IPO, fazer o início da estrutura da área de relações com investidores no pre-IPO, eu acho que é de suma importância. Você já sair no roadshow, tendo a pessoa que vai ser o DRI, tendo a pessoa que vai ser o responsável pela área de relações com investidores, já faz toda a diferença. Tá? Teve a questão também da discussão com o sindicato, valuation, investor education, tanto para o management quanto para os analistas.
Eu acho que o fato também de eu ter vindo da indústria, da Cielo, já ajudou muito. Então, eu conhecia grande parte daqueles analistas, grande parte da galera que a gente encontrou tanto no Testing the Waters, que é um pre-IPO de fato, né? Você vai conhecer os investidores, você vai fazer a apresentação inicial da companhia. Como a gente é uma empresa que tinha apenas um controlador, diferente de empresas que já têm venture capital ou que têm um private equity por trás, o Testing the Waters também foi muito importante para pegar muito feedback com relação, o que vocês podem melhorar, o que vocês podem trazer de diferente, qual é o tipo de informação que o investidor está olhando, o que a gente vai avaliar com mais escrutínio. Esse tipo de coisa também foi super importante, a minha chegada do RI antes nesse processo. E, obviamente, depois que se aperta o botão ali, faz a festa do Ring the Bell, no dia 1 já tem todo o relacionamento com o mercado e o início da estruturação do processo de empresa de capital aberto, que, obviamente, é um processo de longo prazo. I was just going to comment, and a Deloitte study showed that the preparation process for an IPO can be between 18 and 36 months. So auditing, the process getting to it, on average about 24. We've had some accelerations here. But in terms of the opportunities, so investors coming into the IPO is critical. I mean, not every investor is the same. Some are going to help with liquidity post-IPO. Others are going to pave the way for smoother landings and longer-term opportunities. Did your companies participate in any of the private tracks offered by some of the investment banks in their conferences? Did you go out and meet sell side, buy side, in advance of the pilot fishing? I think maybe, Danielle, your situation was different because you had that opportunity a year or so earlier to hear directly. Maybe you can talk about that, and then I want to hear from... Claro. Então, acho que o fato de a gente ter tentado a primeira vez em 17, teve duas coisas aí, né? Primeiro, que a gente teve o feedback de todos os investidores, o que estava faltando aí no case para a gente conseguir entregar. Então, a gente pôde trabalhar nisso. E o segundo é que a gente conheceu os investidores, né? Pessoalmente. A gente não fez, antes do processo de 17, a gente não fez um grande trabalho de conhecer investidores, mas no processo de 17, a gente acabou conhecendo muita gente. E o que a gente fez questão de fazer é manter contato com todo mundo, com os principais. Então, a gente continuou dando update de resultado, dando update de iniciativas, analistas, buy side, esse é o side, os dois. Então, quando chegou em 19, a gente já tinha uma base de investidores que conheciam a companhia, que foram muito importantes para o processo de 19. Inclusive, até alguns serviram de soft anchor no IPO, que é muito importante para ganhar tração no processo e a gente conseguir fazer um IPO de sucesso. Então, é uma coisa que eu recomendaria para todo mundo. Mesmo em 17, se eu pudesse, eu teria já começado esse contato com investidores antes, se possível. So, to some extent, unfiltered feedback that Yeah. you could respond to and really hit the road prepared. Yeah. And what about your case, André and Renata? Did your companies participate earlier than when the official process started? Nosso caso, não. Nosso caso, realmente, o Testing the Waters foi o ponto de partida para o relacionamento com o mercado, né? Que acho que foi aquele momento em que o pessoal falou, poxa, esse negócio aqui dá para ir para frente, é um negócio que cresce muito, que já tem lucratividade, mas antes do Testing the Waters, que foi basicamente um mês e meio antes do IPO, a gente não teve nenhum outro relacionamento com outros investidores. Na AFIA foi feito um pilot fishing. Para quem não sabe, o pilot fishing é um processo de roadshow, de non-deal roadshow, em que você conta para os investidores sobre o seu case para ver eventuais feedbacks. Foi feito, eu não estava na companhia ainda, em dezembro, assim que foi decidido o IPO, para sentir a receptividade do mercado e eventuais feedbacks. É extremamente importante. Eu acho que quando a gente, ainda mais nós, empresas brasileiras listadas lá fora, que temos poucos RIs para contar em termos de benchmarking, a gente teve o case da Arco, que foi bem favorável para a AFIA, porque eles chegaram primeiro e eles já conseguiram indicar investidores que eram extremamente construtivos para nos dar feedback. Então, a gente se apoiou um pouco nisso, mas eu concordo que, quando possível, o ideal é já ter um relacionamento anterior com o mercado. Certo. So let's switch gears a little bit. Let's talk about the day after the IPO.
So how soon after your IPO did you do your first earnings, the first sort of debut with the market? Nosso caso foi, se eu não me engano, no final de março, início de abril. A gente foi ao mercado, acho que dia 24, 25 de janeiro, a gente fez o primeiro resultado, que foi do resultado do full year de 2018, né, o quarto trimestre full year, final de março, início de abril. Então, assim, a gente estava, de certa forma, bastante avançado com as questões de números, de DFs, etc. Era realmente a questão da gente estruturar e criar uma rotina, começar a criar uma rotina de desenvolvimento de apresentação para o mercado. Então, a gente teve, obviamente, aquela batida de cabeça lá dentro, porque é uma empresa nova, primeira divulgação de resultados, cria toda aquela expectativa. A gente estava no momento também de construção de equipes, né? A gente estava trazendo bastante gente de mercado, com experiência em reporting, com experiência em outras empresas de capital aberto aqui e fora. Então, até todo mundo ali se programar, todo mundo tá na mesma direção. A gente teve aí mais ou menos 2 meses de preparação árduo ali para preparar o material de resultados, que foi mais ou menos final de março, início de abril. No nosso caso, foi 1 mês, né? A IPO foi em 17 de abril e o primeiro resultado lá tem que ser do primeiro trimestre, lá no meio de maio. E é difícil mesmo, ninguém era RI antes aqui na companhia, a gente teve que aprender na raça mesmo. E fazendo um jabá aqui, a gente contratou a Inspire e foi bem importante para os 2 primeiros releases, a gente contratou eles e foi super importante. Eu não conseguiria ter feito sem a ajuda deles. E daí você aprende, né? Você começa a virar RI, né? O pessoal aqui que já tinha experiência, a gente não tinha. E aí você já começa a pegar o cacuete de como fazer os próximos. E a gente fez muito benchmark também, né? Pós-IPO, a gente foi visitar um monte de casa de RI que é recomendada pelos analistas, quem tinha excelência tanto em fazer release quanto em ter uma comunicação transparente com os investidores. A gente se inspirou bastante nesses caras também, estudou o release dos outros, mas é difícil. Bom, o pior caso ficou para o final, né? Bom, o que aconteceu com a Afya foi... Quando eu tinha experiência em mercado brasileiro, eu trabalhei na Localiza e Uzi Minas antes de vir para a Afya. E quando a gente trabalha no mercado brasileiro, e eu acho que grande parte de vocês vão concordar comigo, o investidor brasileiro é o cara que te liga todos os dias para saber o resultado do quarter. É um cara que realmente olha muito para o curto prazo e quer entender detalhe a detalhe da sua DRE. Quando a gente fala de investidor gringo, o cara só fala de estratégia, ele fala de longo prazo, ele fala daqui a 5 anos, e mesmo que você dê algum guidance de 5 anos, não é o suficiente, ele quer saber dos próximos 10. Então, todo relacionamento que eu tive de mercado na Afya, eu e o nosso CFO, Luciano, que é um ex-analista sell-side, foi de longo prazo, inclusive também com sell-sides. E a gente tem uma sazonalidade óbvia do negócio. É uma sazonalidade que ela só faz com que o segundo quarter seja um quarter bem sofrido nos resultados. E isso, por mais que para a gente era extremamente esperado e óbvio, para o mercado não era, né? E principalmente para os sell-sides não eram. Porque o investidor estrangeiro ele faz muito dever de casa, mas ele conta ainda muito com o sell-side. Então, ele vai na Bloomberg, olha o consenso da Bloomberg e diz foi acima ou foi abaixo, e aí eu vou tomar minha decisão de investimento. E o que aconteceu foi que os sell-sides pegaram nossos números anualizados do ano e dividiram por 4 para esperar o trimestre, utilizaram alguns IFRS, 16, outros 100, e a gente divulgou um resultado que era abaixo do trimestre, dividido por 4, devido à sazonalidade, e sem IFRS. Então, assim, foi um banho de sangue. Num dia, a gente caiu 30%. Foi um dia que eu acho que eu perdi uns 10 anos de vida. Foi muito desgastante para a companhia, para a gente entender. E, assim, a gente conversou com todos os top investors. E a reação dos caras que são long only, que olham para o longo prazo, é tudo bem, não deveria ter acontecido, mas tudo certo. Mas essa não é a reação do hedge fund, que é o cara que vai ter uma liquidez maior.
Para conter, então, o que aconteceu, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, a gente soltou um guidance para o mercado do resultado do ano, que demonstraria, então, que a gente ainda estava acima da expectativa dos sell sides para o ano. Isso deu uma tranquilizada e, no resultado seguinte, a gente também contratou a consultoria para nos ajudar a fazer um earnings extremamente detalhado, explicado, para não gerar nenhum tipo de desconforto de novo para os investidores. E assim, a ação já voltou ao que era antes. Ser o New Kids on the Block é difícil também por isso, porque você não sabe o que esperar desses investidores. Se fosse no Brasil, a gente já tinha o quarter na cabeça esperado pelo mercado, porque o investidor estaria me mandando um WhatsApp para perguntar, e o investidor gringo não é assim. Mas também existe um planejamento que, quando a gente quer fazer o IPO, às vezes é uma decisão que vem de cima, é uma decisão, às vezes, do conselho, do controlador, do fundador, auxiliado por um banco, e que, às vezes, nem pensa que você quer que seu primeiro resultado seja o melhor resultado que isso pode ter. E aí, depois do first day, depois que faz o ring the bell, que é super legal o momento, é a hora de se pensar em tudo isso e preparar o mercado para isso. Então, se eu puder dar uma dica, surpreendam no primeiro resultado. Yeah, I mean, a comment is, of course, during the IPO, everyone's focused on annual results. Your earnings are quarterly. So having the opportunity to prepare in advance what a quarterly look would look like really helps. So sometimes we don't have the luxury of that timing, but obviously that goes to preparation process and the ability to do your earnings release beforehand, get it approved by the audit committee, test it, and then you're ready to run day one on the earnings side. We're a little pressed for time. I want to make sure that if there's a few questions out there, and I know, Danielle, if you need to leave, please. But I just want to have one last thing, which is sort of pearls of wisdom, perlas of wisdom, maybe. If you could do it all over again, and what would you have changed in terms of this preparation process? Acho que a questão de preparação, acho que foi super bem feito e executado dentro da companhia. Acho que uma dica que eu dou para quem está pensando em fazer uma listagem, quanto fora, quanto aqui no Brasil, é que o primeiro ano de programa de RI é super importante. Acho que assim, você pode ter um business altamente lucrativo, com baita crescimento, mas você tem que criar uma ponte de confiança junto com o seu investidor. E o primeiro ano é essencial. Não que os outros não sejam, porque, obviamente, que você quer trazer o melhor investidor de longo prazo para a tua base. Mas esse primeiro ano de entrega de resultado, de transparência, comunicação, proximidade, não só do RI, mas também do management, do CEO, do founder, do chairman, do CFO, é super importante para que, na largada, a companhia já saia bem avaliada e que tenha sucesso lá na frente. Acho que seria a minha principal dica aqui para o pessoal que está pensando em fazer uma listagem tanto lá fora quanto aqui no mercado brasileiro. Eu concordo com o André, a gente tem deixado muito próximo o senior management do mercado, né, super disponível, participa de conferências sempre que dá. Do que a gente faria diferente, acho que tem um ponto. A gente, como eu falei, a gente veio de um processo de reestruturação, né, então a gente tinha uma dívida alta, tal, então você acaba se amarrando com os bancos. Então, no final, a gente fez um IPO com 6 bancos, né, então dá trabalho. 6 interações para fazer, 6 bancos fazendo comentário nos seus documentos. A CVM não quer saber se você tem 6 bancos ou 3 bancos, ela vai te dar o mesmo prazo. Você vai ter que ficar brokering a briga pelo qual o tamanho do logo, quem vai na esquerda, quem vai na direita. Então, se eu pudesse ter feito com menos, eu faria, mas não sei se era nessa realidade, né? Acho que o Jorge já foi embora, né? Então... Bom, tenho 2 pontos. No processo pré-IPO, se eu pudesse, se a companhia estivesse preparada, eu queria ter tido meu resultado pro forma trimestral de todas as minhas empresas por os últimos 3 anos. Eu acho que esse era um dos sonhos para os investidores e para mim, para poder mostrar um resultado, fazer uma apresentação bem feita, mas não foi possível. Mas o processo do IPO, eu não sei se vocês têm o mesmo sentimento, é um processo realmente de muito trabalho, mas você é muito apoiado. Você tem o banco te ajudando, você tem seus advogados te ajudando, você tem a empresa toda dedicada àquilo.
E no day one, que é o problema, que é o momento que você fica sozinho e todo mundo volta às suas atividades normais, e aí da ação se cair 3%. Então, assim, esse é o momento que você tem que estar estruturado. Esse é o momento que você tem que ter a sensibilidade do senior management, dele participar de non-deal roadshows, conferências, enfim, para estar com um relacionamento próximo ao mercado. E esse é o momento, finalmente, que você tem que ter a clareza e a transparência junto com a sua controladoria de preparar o melhor reporte que você puder dar para esse investidor. Então, se isso tudo puder ser feito antes do ring the bell, excelente. Geralmente não é possível. Mas é o ponto que vai separar ali a empresa pós-IPO de um sucesso, de ser uma empresa que realmente teve um ganho pós do que antes. Enfim, o processo de IPO é doloroso, eu super indico. Quando acabou, a gente bateu o sino, eu falei assim, eu acho que eu quero fazer outro. Tem alguma empresa no Brasil que está contratando? Mas, brincadeiras à parte, é bastante interessante, é muito aprendizado, mas o Day One é aqui que a gente tem que se juntar como RI, juntar com quem sabe fazer, para que o mercado ele realmente receba o que ele está esperando. Well, I would just end by saying that it is possible. I mean, we've certainly worked with pre-IPO companies 6 months to a year before the date. And so not always possible, but when you can, there's the opportunity to prepare. And it has to be in the minds of the controlling shareholders that day one and beyond is as important as ringing the bell. So. Mais uma vez, eu vou circular o meu e-mail da Fabi para perguntas. Daniel, Casoto, Rê, muito obrigado, gente. Obrigado.